Olá a todos e bem-vindos de volta ao Estudos de Neutralidade. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje estou acompanhado por dois pensadores não conformistas. Estou aqui com Peter Avell e o Dr. John Laughlin. Peter, John, muito obrigado por se juntarem a mim. Obrigado pelo convite. É maravilhoso estar aqui. Pascal, você está fazendo um trabalho excelente. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Agradeço muito a vocês dois. Quero dizer, vocês estão nesse meio há bastante tempo e foram gentis o suficiente para me convidar para o programa de vocês várias vezes. E Peter, você tem muitos programas na mídia tradicional, em podcasts e assim por diante. Podem me contar um pouco sobre o que levou vocês a entrarem no mundo dos podcasts, vindo da academia, do jornalismo e da escrita de livros? Talvez possamos começar com o Peter e depois passar para o John. Bem, eu sou um refugiado da academia. Ainda estou me recuperando. Já se passaram décadas, mas ainda assim. Quando deixei a academia no final dos anos 90, fui primeiro para pesquisa de consumo. Acredite se quiser, pessoal. Eu fazia pesquisa de consumo sobre pasta de dente, escovas de dente, shampoo, produtos da Colgate-Palmolive. Curiosamente, não nos Estados Unidos, mas na Polônia. Eu tinha acabado de concluir um programa Fulbright de 2 anos. Eu sabia muito bem que não ia permanecer na academia, mas aproveitei esses 2 anos para fazer o que queria fazer. Depois, entrei no mundo dos negócios. E a partir daí, migrei para o setor financeiro, edição financeira. Em 6 meses, tornei-me analista financeiro e alguns meses depois, fui vice-chefe do departamento de finanças na área de mercados de capitais em uma empresa multinacional em Varsóvia. Gente, não é preciso muito para se tornar analista financeiro, certo? Não é muito difícil. E, para aqueles que têm a opção entre a academia e o setor financeiro, vão para o setor financeiro, ganhem dinheiro e depois se aposentem para escrever livros e fazer podcasts. Então, em 98, surgiu uma oportunidade de fazer pesquisa financeira e de consumo na Rússia. Trabalhei no Alfa Bank por um tempo e odiei o período inteiro. Eu não gosto de finanças. Grande parte do setor financeiro é realmente desonesta, muito mesmo, e é estruturada dessa forma. É tudo coisa de gente de dentro. É tudo coisa de gente de dentro. Ok. Mas sabe, depois de passar 10 anos na academia e ser pobre, entrar no setor financeiro e de repente ouvir, você vai me pagar isso para fazer aquilo? Claro. Aí veio a crise financeira de 1998. Fui demitido, o que era raro na Rússia. Na verdade, me pagaram para sair. Depois disso, comecei a escrever artigos de opinião. Ainda tinha boa reputação no mundo da grande mídia. Escrevi, por exemplo, para o Moscow Times. Isso acabou me levando a escrever para vários veículos, como a United Press International, nem sei se ainda existe. E então, finalmente, começaram a me pagar. E aí, como todo mundo sabe, surgiu a RT e o resto é história. E John, como foi a jornada até esse mundo? Bem, eu gosto da sua expressão, Pascal, pensador não conformista, porque para mim isso é um pleonasmo. Se você é um pensador, vai ser não conformista. Os conformistas são precisamente aquelas pessoas que não pensam, mas sim navegam de acordo com critérios que não são o pensamento, principalmente o interesse próprio e, eu diria, a covardia. Muita gente, eu acho, se orienta pelo que acredita que seus colegas e amigos gostariam de ouvir. E isso é muito comum. Um traço humano, o instinto de manada. Muitos grandes acadêmicos, sou um grande leitor do antropólogo francês René Girard, que escreve muito sobre isso e sobre as multidões. De fato, já dei cursos sobre a psicologia das multidões, incluindo multidões virtuais e assim por diante. Mas meu caminho é o oposto do de Peter, porque agora sou um acadêmico em tempo integral, embora não fosse até cerca de 3 ou 4 anos atrás. Dou aulas em uma universidade privada no oeste da França e também leciono em Paris, onde moro. Minha trajetória realmente começou nos anos 1990.
Enquanto ainda escrevia minha tese de doutorado, trabalhei para um membro conservador do Parlamento Britânico que fazia campanha contra o Tratado de Maastricht a partir das fileiras conservadoras. Foi um episódio famoso, os rebeldes de Maastricht que se opuseram a John Major e que, claro, haviam apoiado a Sra. Thatcher antes de ela ser derrubada em novembro de 1990. Assim, durante os anos 1990, fiz muito trabalho, incluindo a escrita de livros sobre soberania e sobre a questão europeia em geral, mas particularmente sobre soberania. E que é soberania, o que é condição de Estado, e assim por diante. Então, quando a OTAN atacou a Iugoslávia em 1999, isso foi, suponho, o meu despertar, porque, como muitos conservadores britânicos, eu era uma espécie de atlantista irrefletido. E, no entanto, ali estava a OTAN, obviamente não apenas violando o direito internacional e cometendo um ato de agressão, mas, acima de tudo, fazendo isso em nome dos direitos humanos. Acontece que eu havia começado a me interessar por direitos humanos naquela época e era, como você pode imaginar, muito crítico deles, tanto como conceito quanto como prática. Nos anos 2000, fiz muito trabalho na Europa Oriental pós-comunista e na antiga União Soviética. Eu sempre tive muito interesse pela Rússia e pela União Soviética. E viajei para além da Cortina de Ferro várias vezes antes de sua queda, inclusive para a própria União Soviética. Então eu tinha um interesse por essa região e, é claro, pelo fenômeno do comunismo e do pós-comunismo. Suponho que realmente observei como a Guerra do Kosovo foi, como costumo chamá-la, uma guerra da nova esquerda contra a velha esquerda. Certos aspectos do marxismo, do original, do urmarxismos, migraram de volta de onde haviam estado alojados por várias décadas para sua região de origem, que era, naturalmente, a Europa Ocidental, entre expatriados alemães na Biblioteca Britânica. O que quero dizer com isso é que o Ocidente, naquela época, tornou-se globalista e pós-nacional, pós-moderno, internacionalista e tudo mais. É interessante, John, você dizer isso, porque talvez a minha epifania seja... Sabe, eu morei na Polônia por 10 anos, e boa parte desse tempo foi durante a era comunista. Então havia muita afirmação. Conheci muitas pessoas do movimento Solidariedade, e elas me acolheram. Sabe, ele é americano, deve estar do nosso lado. E eu realmente segui essa linha por muito tempo, porque era muito aquela história de mocinhos e vilões. Era tudo muito simples. Eu tinha estudado na Universidade da Califórnia, e quando se tratava de economia, geografia, política, relações internacionais, todos eram emigrados da Europa Oriental. Todos eles. E diziam, Peter, nós conhecemos os russos. Vamos te contar sobre os russos. E então eu basicamente absorvi aquilo. Não questionei muito. E quando você é jovem, 20, 21, 22 anos, e tem uma causa tipo, o Solidarność, era revigorante. Porque era algo único, algo que ninguém mais que eu conhecia estava vivenciando. Foi realmente um tipo de exercício útil para experimentar o mundo. Mas minha epifania veio quando me mudei para a Rússia. Bem, eu queria ganhar dinheiro. Então, em 98, você se mudou em 98, certo? Eu só pensei, talvez eu fique aqui alguns anos, encho os bolsos. Lembro que estava hospedado no Hotel Nacional, bem em frente ao Kremlin. E então me buscaram no aeroporto e me deixaram lá. Fui comer alguma coisa e pensei, vou dar uma caminhada. Então desci a Tverskaya, a avenida principal. E imediatamente, senhores, aconteceu o que temíamos. E sabe, só de viver aqui, você começa a perceber que essas pessoas não têm nada a ver com a caricatura com a qual eu cresci, reforçada pela academia e pela vida na Europa comunista. E quando você tem esse tipo de ruptura, de repente percebe que talvez devesse fazer uma autoanálise. E foi isso que aconteceu. Quero dizer, com todo o respeito ao nosso colega acadêmico aqui, basicamente tudo o que aprendi como estudante universitário na Califórnia estava errado, incorreto ou era uma mentira. Eu concordo com isso. Acho que as universidades são péssimas em geral.
Não é a que eu ensino, mas... Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Então, sabe, temos essa ideia de que as universidades são lugares de aprendizado universal, de abertura e, sabe, de investigação da realidade. E aí você vai até os cientistas naturais e percebe que eles têm muito com o que trabalhar e que possuem esses métodos maravilhosos, incluindo a realização de experimentos e assim por diante. Então você entra nas humanidades, ou até na fraude ainda maior, as ciências sociais, que não são ciências. No máximo são estudos sociais. Essa seria a descrição correta. Mas eles tentam imitar isso e dizem, agora vamos lhe dizer do que o mundo realmente se trata, o mundo real. E aí você tem pessoas que nunca visitaram a Rússia e assim por diante, e elas vão lhe contar tudo sobre o assunto. E na verdade, não se pode, pelo menos na Europa neste momento. Tenho recebido muitos e-mails ultimamente de pessoas que estudam a Rússia ou o mundo eslavo de forma mais ampla, e elas estão com medo. Têm medo de realmente dizer coisas que possam fazê-las ser expulsas da universidade. E isso vindo do livre Ocidente. Quando isso aconteceu pela primeira vez e me procuraram, pensei, isso deve ser algo novo. Mas então comecei a conversar com as pessoas e percebi, não, espere um segundo. O Ocidente nunca foi esse farol. Nunca foi. Excelente observação. Nunca foi. Como é tão fácil enganar as pessoas para que acreditem que vivem em um mundo que, quando você começa a testar os princípios e os valores, acaba não sendo assim. Qual é a sua conclusão neste ponto da sua vida, depois de ter passado por tudo isso? Você primeiro, John. Vá em frente, Chuck. You go first, John. Go ahead, Chuck. Bem, eu não. Quer dizer, eu acho que experimentei isso um pouco no meu trabalho com a mídia, no sentido de que por 2 ou 3 décadas eu costumava escrever na imprensa. Mas isso parou há bastante tempo, e quando eu fazia isso eu realmente não sofria com isso. Quero dizer, por exemplo, ser eurocético na Grã-Bretanha não era incomum. Havia muitas outras pessoas fazendo a mesma coisa. A questão da Rússia, é claro, é muito problemática, mas acho que não é coincidência que eu não tenha mais nenhuma presença na mídia britânica. Aliás, George Galloway mencionou esse ponto recentemente. George Galloway made this point recently. George Galloway, the former member of parliament who was George Galloway, o ex-membro do parlamento, foi, assim como eu, detido em um aeroporto britânico, Gatwick. Ambos fomos detidos lá sob uma legislação antiterrorismo absolutamente vergonhosa. Ele foi mantido por 6 horas e fez um grande alarde sobre isso. Em um dos vídeos que fez depois, ele disse que na época que antecedeu a guerra do Iraque, ou seja, em 2003, foi um opositor ferrenho, aparecendo na televisão todas as noites para argumentar contra a guerra. E afirmou, falando no final do ano passado, que não é convidado para a BBC há mais de 10 anos. Trata-se de um homem que é líder de um partido nacional, um político bastante conhecido e assim por diante. Então houve um declínio. Não há dúvida de que houve um declínio. Quero dizer, tenho sorte de não observar isso no contexto universitário, porque trabalho numa universidade particular muito especial, que felizmente possui liberdade acadêmica. Mas é claro, estou ciente disso de fora. E receio que a explicação seja bastante simples. Em primeiro lugar, é a mentalidade de rebanho que mencionei. As pessoas sentem-se pressionadas e podem de fato estar sob pressão a se conformar. E as pessoas em geral, os seres humanos em geral, não gostam de não se conformar. Matthias Desmet faz esse ponto em A Psicologia do Totalitarismo. Ele diz que basicamente existem 3/3 de pessoas. 1/3 simplesmente vai seguindo o fluxo. 1/3 estará ativo a favor e 1/3 estará contra. Então, acho que 1/3 é provavelmente uma estimativa bastante alta para o número de pessoas que são contra. Mas, enfim, obviamente há esse elemento psicológico e antropológico.
Mas a outra explicação é muito simples. As universidades são, é claro, amplamente dependentes de dinheiro público. E para conseguir bolsas de pesquisa e coisas do tipo, você sabe disso perfeitamente bem, Pascal, é preciso passar por um processo burocrático que, em última instância, está nas mãos do Estado. E eu diria que não se dá muito valor a isso, de fato. Independentemente do lado mais conspiratório dessa questão, quero dizer, eu estava na Universidade de Oxford nos anos 1980 e devo dizer que mesmo naquela época achei o ambiente intelectualmente muito retrógrado e pouco interessante. Lembro-me de alguém me dizer na época, você não precisa ser um acadêmico para pensar. E acho que quem me disse isso provavelmente me incentivou a não ser um acadêmico, como de fato não fui a maior parte da minha carreira. Essa é a minha experiência. Em vez de passar pela humilhação de tentar conseguir bolsas e tudo mais, e além disso, você sabe, é preciso marcar as caixinhas. Sabe o que quero dizer? Eles estão procurando dar. Enfim, acho que todo mundo entendeu o meu ponto aqui. Eu não me encaixava nesse perfil. E não estou reclamando, só estou observando um fato, certo? E então quero dizer, essa é uma das coisas que aprendi nesse meio. Eu não preciso estar na Torre de Marfim para conversar com pessoas que estão na Torre de Marfim. É um atalho, não é? Eu adoro isso. Quero dizer, ser, você sabe, rejeitado. Eu recebi Stephen Cohen várias vezes no meu programa, e era sempre um prazer, especialmente quando ele vinha a Moscou com a esposa. Nós costumávamos sair para jantar e passar muito tempo juntos. Que pessoa incrível. Sentimos tanta falta dele. Eu o entrevistei junto com John Mearsheimer, isso foi há cerca de 10 anos. E Mearsheimer disse, faz anos que não apareço na televisão. E veja o que aconteceu agora. Ele está em todos os lugares. Ele é tão onipresente que as pessoas estão imitando. Ele desmascarou todos esses falsos. Mas, John, uma das coisas realmente interessantes, se olharmos especialmente para a Rússia, ou até mesmo para a China, eu diria que quando estávamos crescendo, existia a divisão tradicional entre esquerda e direita. E sabe, apesar de todas as críticas à escola de Frankfurt, eu realmente gostava de lê-la. Achei muito estimulante. Era muito diferente de outros paradigmas. Não acho que seja uma boa ideia adotá-lo como um manual do usuário, mas esse era o eixo aqui. Mas o que acontece quando você tem um país como a Rússia ou a China, que em grande parte não são mais ideológicos? Como se faz uma crítica a isso? Certo. E então você sabe, a Rússia é um país fundamentalmente muito conservador, então não dá simplesmente para dizer, aqueles comunistas. As pessoas ainda escorregam e dizem, os soviéticos. Quero dizer, os próprios russos ainda dizem isso o tempo todo. Então, criticar um país como a Rússia em um sentido normativo se tornou muito difícil. É só, eles são bárbaros, são o oposto de nós. O que é uma crítica tão infantil. Quero dizer, você não aprende nada com isso. Então, sabe, aquele tipo de ferramentas muito ultrapassadas para analisar as relações internacionais se tornaram disfuncionais e depois tudo ficou simplesmente absurdo. E aí você acrescenta o fato de que conhecemos várias pessoas, não vou mencioná-las, sejam acadêmicos ou quase acadêmicos, que dizem, desculpe, não posso participar, está um pouco sensível agora. E eu entendo perfeitamente isso. Quero dizer, são pessoas no Ocidente que têm coragem de defender a liberdade de expressão. Eu não sou um herói por fazer isso, porque não há repercussões para mim. Mas essa é a mudança fundamental. O medo genuíno que as pessoas têm. Quero dizer, algumas pessoas, novamente não quero citar nomes, mas há algumas no espaço dos podcasts que eu acompanho com muita frequência, e estou em contato com elas o tempo todo. E elas simplesmente dizem, não é um bom momento. Simplesmente não é um bom momento. Mas é tipo, sabe, é esse ambiente que está sendo criado, certo? E a Russia Today, para mim, é uma fonte importante para realmente ler e entender como, do ponto de vista russo, você escreveria sobre as coisas em inglês. Quer dizer, o que esse meio quer dizer? Então
Bem, Pascal, um dos pontos positivos é quase como um ricochete quando se trata do site da RT, é que ele está infinitamente melhor agora do que há alguns anos. Eles estão prestando esse serviço. Economia, sociedade, o que está em alta na cultura, coisas assim. Antes, queriam ser como todo mundo. E por que recorrer a uma imitação quando se pode ir ao original? Então, quando você tem uma mensagem única, ela se torna muito atraente. E acho que isso é uma das coisas pelas quais eu realmente quero elogiar as pessoas que trabalham no site. De onde você acha que veio essa ideia de que não podemos mais estudar isso? Sabe, Jacques Bourg enfatizava muito esse ponto. Durante a Guerra Fria, o Ocidente não tinha medo da propaganda do Oriente. Talvez Leondes Torsenstafsmorporthads, Mettenbreithal. Não havia medo de que isso de repente fizesse toda a Europa Ocidental se tornar comunista. Mas agora, a ideia na União Europeia parece ser que se você acessa a RT ou conversa com pessoas da RT, então você mesmo é um agente, tentando transformar os outros. Você está fazendo controle mental e faz parte da guerra cognitiva dos outros, quando sabemos muito bem que a OTAN está estudando guerra cognitiva e como usá-la contra os russos e contra os europeus, certo? Então, quero dizer, é simplesmente tão bizarro. É um momento tão estranho. E bem, 10 anos atrás, se você me dissesse isso há 10 anos, que as coisas chegariam a esse ponto, eu teria dito, não. Quero dizer, eu sei que talvez não seja perfeito, mas nunca iria tão longe. Pascal, você perguntou por quê? Quero dizer, porque pessoas como Hayek, Hollis e Wunderlein estão no poder. As pessoas têm inteligência e criatividade muito limitadas, porque os argumentos que elas apresentam são tão fracos. São literalmente risíveis. A razão é que elas simplesmente não têm um argumento sólido. É tão simples quanto isso. John, você mencionou 10 anos atrás. Pascal, você disse que eles não teriam acreditado nisso há 10 anos. E eu acho que 10 anos atrás é mais ou menos isso mesmo. Muitas das tendências que agora atingiram um grau muito severo, muito perigoso, de fato começaram há 10 anos. 2016, é claro, sendo o ano em que Trump foi eleito pela primeira vez e o ano do referendo do Brexit. Quero dizer, mencionei isso brevemente antes, é um grande tema, mas acredito muito firmemente, e já escrevi bastante sobre isso, que houve uma espécie de translatio imperii do marxismo da Rússia soviética de volta para a Europa. Eu realmente acredito nisso. E você sabe, como disse Vladimir Bukovsky, eu vivi o seu futuro. Um dissidente soviético vivendo na Europa. E muitas das coisas que Solzhenitsyn escreveu nos anos 1970, podemos reconhecê-las, obviamente, na Europa de hoje. Então, minha posição pessoal é que muitas vezes sou retratado, de fato, como alguém próximo ou interessado na Rússia. Não sou. Não tenho nenhuma especialização sobre a Rússia, exceto por ter me interessado pelo país há muito tempo. Em vez disso, considero-me um crítico e um analista. Um crítico da política ocidental, da americana, particularmente da americana, e, é claro, também da política europeia. É isso que eu faço. E o que acho que faço bem é identificar, e novamente acho que Peter acabou de dizer isso agora há pouco, ou talvez tenha sido você, Pascal, essa noção de controle narrativo. Vivemos assim como os soviéticos viviam em sociedades profundamente ideológicas. A ideologia provavelmente é ainda mais forte agora do que era no período soviético, porque ela foi diminuindo, acho eu, depois de Khrushchev, ou talvez até depois de Stalin, não sei. Mas ela de fato enfraqueceu, enquanto na Europa Ocidental a ideologia é absolutamente abrangente. E é tão abrangente que não apenas tem os efeitos antropológicos que mencionei antes, mas também significa, e Peter, e eu já discutimos isso em nosso podcast, que uma porcentagem muito grande, se não a totalidade, da atividade governamental na Europa Ocidental hoje está voltada para o controle da narrativa. É isso que eles fazem. Eles não fazem mais nada.
não administram corretamente as finanças do Estado, não fortalecem seus exércitos para se preparar para conflitos, não protegem suas populações com forças policiais adequadas, obviamente não as protegem contra a imigração, não consertam as ruas, não cumprem nenhuma das funções de um Estado no mundo real. Peter, você disse que começou vendendo pasta de dente. Eles não fazem nada no mundo real. Em vez disso, é tudo sobre controle de narrativa. E isso, é claro, é exatamente o que nos torna tão soviéticos na Europa neste momento. Bem, mas veja, esse é o ponto, e o John está absolutamente certo. Tudo que eu faço no espaço de podcasts e no meu programa, eu não estou propagando nada. Estou fazendo críticas. Estou apenas criticando as narrativas ocidentais. É só isso que eu faço. Não quero reduzir isso, é o que eu faço. Porque sabe, quando a RT foi criada, queríamos explicar a Rússia para o mundo. E eu disse que isso era quase impossível, porque a televisão é linear. Você não pode parar e, como ao ler um livro, dizer, você leu isso. O que isso significa? Deixe-me voltar ao começo. Você não pode fazer isso. Então, eu precisaria fazer um mini documentário sobre um tema antes de poder discutir sobre ele. No fim das contas, era uma tarefa inútil, porque era difícil demais. As atitudes e a falta de conhecimento sobre a Rússia são tão intransponíveis. É preciso fazer um esforço. Certo. E então eu decidi que não. Quer dizer, eu faria uma crítica, a crítica da Rússia. É isso que eu faço, quase o tempo todo. Eu adoraria que nós três participássemos, talvez com George Samueli e Mark Sloboda, e fizéssemos uma mesa redonda semanal de 2 horas sobre certos temas. A revolução foi um sucesso, e então as pessoas poderiam aprender com isso. Mas se eu simplesmente disser foi um sucesso, então qual é o seu ponto de referência? O que você quer dizer com sucesso? E claro, se tivéssemos um painel assim, o John diria, bem, Peter, o que significa ter sucesso? E eu concordaria com o John. Quero dizer, eles não têm novas ideias no Ocidente e estão apavorados com a possibilidade de perder o poder. E temos essas coisas chamadas eleições. Não, há muitos referendos. Você não tem escolha. Pedem a você, repetidas vezes, com todo o aparato e enfeites, para reafirmar o status quo. É só isso que as eleições fazem hoje em dia no Ocidente. Na Suíça, temos conduzido esse experimento há cerca de 130 anos com a democracia direta. E é bastante comum ver que a população votante nem sempre vota da forma que o governo ou o parlamento sugerem, embora nem sempre seja assim. Quero dizer, há bons momentos em que há bastante alinhamento. Mas só o fato de ter a opção de dizer não a certas políticas já é algo significativo. Mesmo assim, na Suíça, embora eu diria que a temperatura ferve a um grau mais baixo, ainda assim ferve consideravelmente. E se eu comparar isso com o Japão, veja, os japoneses têm atos de fala semelhantes, mas não têm a mesma atitude em relação à Rússia. Eu diria realmente que eles não têm russofobia, eles não odeiam. No meu instituto, cerca de 1 ano e meio atrás, contrataram uma pesquisadora russa de Moscou, porque ela é boa, então a contrataram. Isso foi, veja, há 1 ano e meio. E eu acho que no texto Neuropowered vibes a suor. Acho que isso acontece porque a russofobia é um fenômeno especificamente europeu. Diz mais sobre a Europa do que sobre a Rússia. Sim, a Europa tem uma longa história disso. Existem livros sobre o assunto. Um dos seus compatriotas, Pascal Lotaz, acho que escreveu um livro muito bom sobre isso. Há um livro italiano sobre o tema. Existem muitos livros sobre isso. E pelo que me lembro, todos dizem que isso faz parte da autoimagem da Europa Ocidental. Então toda essa ideia de que a Rússia é atrasada e bárbara, e de que nós somos mais progressistas, tudo isso faz parte do progressismo europeu ocidental, sobre o qual, aliás, eu dou cursos. O progressismo começou no século XVII. E isso, é claro, justamente a época em que a Rússia, como sabemos, Pedro o Grande, foi para os Países Baixos e assim por diante. E essa imagem da Rússia como estando atrasada, bem, todos estavam atrás dos Países Baixos, eu acho, no século XVII.
I think in the 17th century, the entire world was behind. O mundo inteiro estava atrás, se é que palavras como à frente e atrás têm algum significado. Mas agora, é claro, isso se tornou ainda mais acentuado do que antes, porque no contexto europeu, na União Europeia, somos pós-nacionais, pós-cristãos, pós-históricos. Viramos as costas para a nossa própria história. Nós não, nunca mais, você sabe, nie wiederkrieg e assim por diante. Entramos em uma espécie de política pós-moderna. E a imagem da Rússia, construída como imagem negativa, é a de um palista cristão reacionário e, você sabe, autoritário e tudo mais. E essa é a função psicológica da russofobia. Sim, mas a russofobia também é um mecanismo para projetar todos os atributos negativos no outro. Atributos que fazem parte da própria experiência europeia. Exploração, por exemplo, imperialismo, colonialismo e tudo isso. E veja, John mencionou várias coisas. Mas sabe, cristão, conservador, respeito pela história, respeito pela geração mais velha. Reais de Isgorzeskring. Então, sabe, me chame de reacionário se quiser. Ok, agora, é realmente interessante. Você tem o mesmo tipo de dinâmica da Guerra Fria. Havia ideologia naquela época, mas agora é a cultura e a civilização que a substituíram. E é um salto enorme entrar nisso. Quero dizer, o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, faz isso com o Irã desde 1969. O que as pessoas nascidas depois disso sabem sobre o Irã? Se você não fizer um esforço, só vai conhecer a narrativa dominante. E é por isso que as pessoas que fazem críticas, muitos daqueles que falam sobre a Rússia nesses podcasts que todos conhecemos, alguns deles são bem pró-Rússia, mas a maioria me parece bastante neutra. Se veem algo de que não gostam, simplesmente dizem, sem medo nem favor. Quero dizer, ser impassível. Bem, é preciso ter paixão. Você não pode ser impassível. Há algo de errado nisso. Sabe, nós vamos ter um referendo na Suíça, ou no outono deste ano, ou na primavera do próximo. Essas coisas sempre demoram muito. Trata-se de escrever uma definição adequada de neutralidade na nossa Constituição, porque no momento a Constituição a menciona, mas não a define. E essa proposta específica diz algo como, ok, agora precisamos entender a neutralidade também no âmbito econômico, então sem sanções, se possível. Há ressalvas aí, mas ele realmente quer mudar isso. O partido do qual faço parte, sou membro contribuinte dos social-democratas, está lutando contra isso. Está lutando, chamando a proposta de iniciativa pró-Putin. E isso é tão infantil. Fico me perguntando de onde isso vem. Mas isso realmente mostra como uma parte do establishment europeu, ou dos pensadores europeus, quero dizer, do outro lado, simplesmente enquadra tudo o que não é pró-OTAN automaticamente como pró-Rússia. Não existe mais espaço intermediário. E isso me incomoda muito, porque toda a ideia de neutralidade é ser amigo de todos. Ser amigo dos russos, dos americanos, dos europeus, dos chineses, dos japoneses, mas algo constantemente empurra as elites europeias para esse tipo de pensamento de blocos, e isso me parece infantil. Não sei como você vê isso. Talvez devêssemos observar quanta pressão a Suíça está sofrendo. Quanta pressão de fora da Suíça para votar na direção de aceitar uma posição anti-Rússia. Quero dizer, quando as pessoas mencionam a Suíça, que é um país maravilhoso, ela sempre é tratada como uma exceção. E por muitos motivos. Mas a pressão da União Europeia, da OTAN, quero dizer, a Suíça não é membro de nenhuma das duas. Não, mas a pressão é grande. E a pressão também vem de dentro. Quero dizer, nos últimos 4 anos, eles têm publicado um documento técnico atrás do outro, dizendo algo como, somos neutros, mas vamos praticar a integração com a OTAN, sabe? Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. É a mesma coisa na Irlanda. É a mesma coisa na Áustria. É essa captura mental que aconteceu com os alemães e os franceses e que também atingiu os outros neutros.
É basicamente pensar em segurança dentro dessa mentalidade ocidental, essa ideia de dissuasão. Temos dissuasão contra os russos. De novo, Pascal, você levantou isso no seu próprio podcast. Não consigo me lembrar do nome dela, mas aquela jovem alemã, você mencionou o primeiro nome dela. Nel Bonilla. Ok, Nel Bonilla. Sim, Nel Bonilla. Exatamente. Você fez um podcast sobre o estado de segurança, e esse é um tema sobre o qual eu também tenho sentimentos muito fortes. Ela expõe esse ponto muito bem. Depois, você e eu trocamos alguns e-mails sobre isso. Descobrimos, o partido para o qual trabalho nos Países Baixos descobriu que os Estados-membros da OTAN estão sujeitos a certos objetivos secretos da OTAN. Isso veio à tona quando uma ministra holandesa, a ministra da Saúde, por acaso, disse que não podia adotar certas políticas por causa desses objetivos da OTAN. Um dos nossos deputados apresentou perguntas ao governo holandês e obteve respostas. Foi declarado de forma bastante aberta nas respostas escritas que nós publicamos que esses objetivos, ou melhor, obrigações, são secretos, mas obrigatórios. E isso faz parte de um quadro mais amplo que você discutiu com o Nel, o estado de segurança, a forma como agora todos os tipos de questões, deixando de lado a Rússia, mas vimos isso também com a Covid. Essas questões são colocadas sob o escopo de ameaças à segurança. E quando digo sob o escopo, o exemplo que cito com frequência, novamente de 2016, é um debate no Parlamento Europeu sobre comunicação estratégica, em que a comissão foi representada não pelo diretor-geral de comunicação, a parte da comissão que supostamente deveria basicamente fazer propaganda para a própria comissão. Não, o comissário que falou em nome da comissão sobre essa questão de comunicação estratégica foi o comissário de segurança. Em outras palavras, a pessoa que deveria lidar com política de defesa e segurança, serviços secretos e assim por diante. E este foi um exemplo muito emblemático, mas há muitos outros, de como os serviços de segurança, sejam o serviço de inteligência ou as forças armadas, estão a montante da política. São eles, como o seu podcast com Nel mostrou tão bem, que demonstram que o estado de segurança se tornou tão enraizado nas sociedades ocidentais que, essencialmente, é ele quem está no comando. E, mais uma vez, esclacto da nossa sovietização. Todos sabem que a KGB e todos aqueles serviços secretos tinham a palavra segurança em seus nomes. Era isso que eles faziam. Bem, quero dizer, se a Europa precisa de dissuasão, ela precisa de dissuasão à luz dos Estados Unidos, o que é meio que um tema proibido. Por que não se pode falar sobre isso? Quero dizer, há uma montanha de evidências sobre segurança energética, dependência dos Estados Unidos, algo muito caro. Os britânicos, acho que de forma muito tola, se envolveram em atacar a frota sombra, sabe, controlando as linhas de fornecimento de energia e tudo mais. Quero dizer, quanta prisão a mais você quer? Acho isso realmente extraordinário. E essas coisas são escritas na grande mídia. Mas sabe, é uma má ideia. É um problema psicológico. Pelo que eu saiba, não tem um nome específico na psicologia, mas é muito bem descrito em um livro maravilhoso do autor suíço Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter e os Incendiários. É uma peça que conta a história de um homem que aluga quartos em sua casa. Biedermann é um sujeito muito certinho, como o nome sugere, um homem bonzinho, um tanto limitado, pequeno burguês. E ele aluga quartos em sua casa para pessoas que, como o público percebe rapidamente, são incendiários. Eles são os que provocam incêndios e andam pela cidade ateando fogo em prédios. E ele, é claro, se recusa a acreditar nas evidências diante de seus olhos. A peça, que é uma espécie de psicodrama maravilhoso, termina com um desses incendiários descendo do quarto no andar de cima e perguntando ao Sr. Biedermann se ele pode lhe emprestar um fósforo. E Biedermann lhe entrega o fósforo. Depois se volta para a esposa e diz: "Mas Ana, se eles fossem terroristas,
teriam seus próprios fósforos. Sabe, isso é basicamente como Lenin dizendo que os capitalistas nos venderão a corda com a qual iremos enforcá-los. A Europa é claramente o palco, um dos palcos, o principal, de uma guerra energética entre os Estados Unidos e a Rússia, que começou há cerca de 20 anos, quando os Estados Unidos descobriram o fraturamento hidráulico e se tornaram um grande exportador de gás. E a Europa é o mercado natural. Ainda assim, nós, na Europa, nossos líderes europeus, estamos numa situação ao estilo Biederman, na qual nos deixamos prender. E a verdade, se algum dia fosse revelada, é simplesmente difícil demais de suportar. A humanidade não consegue suportar tanta realidade. Mas dói, porque dói, não é? Quero dizer, quando você precisa chegar a essa constatação, realmente leva tempo. Eu não consigo esquecer aquele momento, sabe? Quando a operação militar especial, a guerra em grande escala, começou em fevereiro, 4 anos atrás, certo? Eu fiquei arrasado. E eu sei, Peter, você previu isso. Eu sempre achei que as pessoas voltariam a se acalmar. E pensei assim, porque eu sabia qual era a solução. A solução era a Ucrânia voltar à neutralidade. Porque a neutralidade é as necessidades disso. Foi a escolha óbvia. E quando não aconteceu, eu fiquei tão arrasado que pensei, preciso entender por que não aconteceu. Cheguei a escrever para o Sr. Dmitry Trenin, dizendo, podemos conversar novamente? Você pode explicar por que, do ponto de vista russo, a neutralidade fracassou? E ele apenas respondeu dizendo, veja, isso é algo que o Ocidente precisa descobrir por conta própria. E ele estava absolutamente certo. Agora sabemos que foi o Ocidente que minou uma situação de ganha-ganha, porque não era isso que se queria. Bem, isso aconteceu porque era o que se queria. Como disse o general Milley, o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos pouco antes de deixar o cargo, agora não me lembro se foi ainda sob Trump ou não, mas ele disse, vamos transformar a Ucrânia no Afeganistão da Rússia. O objetivo nunca foi alcançar a paz. O objetivo era ter uma guerra, porque se acreditava, e ele ainda acreditava, que o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radek Sikorski, meu velho colega de Oxford, disse, vamos lutar por mais 2 anos, e em 2 anos a economia russa entrará em colapso. Essa é a política. Essa é a política. Colocar uma ferida purulenta na porta da Rússia, na esperança de enfraquecê-la de forma irreversível. Portanto, a solução existia, mas foi precisamente essa solução que as potências ocidentais rejeitaram. Bem, quero dizer, era claramente óbvio que o processo de Minsk era uma completa farsa. Sempre foi, e Merkel admitiu isso publicamente. Mas isso já era bem conhecido por aqui. Havia uma grande dose de frustração além disso. Você pode ver isso nas páginas do Washington Post de dezembro de 2021, não me lembro do título exato, mas era sobre a natoização da Ucrânia e o quanto eles estavam satisfeitos com isso. Quero dizer, está bem diante de você. O fracasso do processo de Minsk, depois a natoização e, em seguida, a atitude muito displicente do governo Biden. E uma das coisas sobre as quais falei na época foi como as pessoas diziam, sabe, transformar o rublo em destroços. E eu disse não. Eles aprenderam com as sanções de 2014, quando se tratou da Crimeia, e realmente se dedicaram a isso. Eles fizeram isso de uma forma muito séria. Eu não estava particularmente preocupado em ser esmagado economicamente. Eu estava mais preocupado com a forma como os russos seriam esmagados psicologicamente. Porque eu disse, o grande experimento de Pedro, o Grande, chegou ao fim. Ele terminou em 2014. As pessoas começaram a perceber isso em 2022. Então eu já estava psicologicamente preparado para isso. E me desculpem, senhores, mas eu acolhi isso. Eu não acolhi a guerra, eu acolhi a separação. A Rússia precisa ser isolada do Ocidente por uma geração, porque o Ocidente vai passar por suas convulsões e vai ser confuso. Vai ser muito triste, talvez até violento, e eu quero que a Rússia esteja protegida disso. Sim, porque não há correção possível aqui. Isso precisa fracassar. Desculpe.
Como é para você como cidadão dos Estados Unidos? Porque na minha... Eu também sou cidadão russo. Mas sabe, se você fosse um cidadão europeu, provavelmente já estaria sob sanções. Mas eu tenho a impressão de que nos Estados Unidos, apesar de tudo o que fazem, alguns dos seus valores, eles realmente os mantêm mais fortes, como a liberdade de expressão. Os americanos tendem a não ter medo de aparecer na TV russa. Os europeus têm. Muitos de nós somos, muito medrosos e tal. Os britânicos estão com medo. Os britânicos estão com medo. Essa foi uma das grandes mudanças. Eu diria que 1/3, talvez 40% dos meus convidados eram do Reino Unido. Depois que a operação militar especial começou, caiu para zero. Thomas, ainda é possível para você ir e voltar e visitar os Estados Unidos? Quero dizer, a RT também tem o Sr. Sanchez, certo? O ex-repórter da CNN que agora está na RT. Como você vê essa relação, meio que pulando de um continente para o outro? Bem, Pascal, eu não vou testar essa proposta, ok? Porque não vale a pena. Eu tenho uma vida completa aqui. Tenho família, propriedade, bens, cachorros. Não há nem 1% de chance de eu arriscar perder tudo isso. Então estou perfeitamente disposto a esperar. Mas acho que uma das coisas que vemos, há uma obsessão em muitos desses podcasts com o que eu chamo de última pernaísmo. Quando é que a Ucrânia vai finalmente colapsar? E quando você entra no negócio das previsões, geralmente acaba passando vergonha. Certo, e eu tenho dito constantemente, e acho que já falei sobre isso com o John, que mesmo que haja uma cessação das hostilidades, se houver algum tipo de status reconhecido de paz, não estou falando de um cessar-fogo, as acusações de uma quinta coluna e a busca por culpados, como o Ocidente falhou, foi por dentro, alguém sabotou isso, é para aí que a conversa vai. Aqueles que mantiveram a calma na Europa falando sobre o conflito, acho que estarão sob tanta ou até mais pressão, porque não haverá relações amistosas entre a Europa e a Rússia durante a minha vida. Você também acha isso, John? Sim, acho. Eu acho que sim. Essas pontes estão queimadas pelos próximos 50 anos. Absolutamente, sim. Acho que é uma questão geracional, sem dúvida alguma. Até porque, aliás, como já mencionamos indiretamente, houve uma enorme escalada, mesmo antes da invasão da Ucrânia, mesmo antes de 2022. Você sabe, obviamente, dos eventos de 2014, mas também dos de 2004, a Revolução Laranja, e, de forma mais geral, todo o constante ataque russofóbico e anti-Putin, que começou por volta de 2000, quando Putin assumiu o poder. Depois ficaram um pouco em suspenso sob Medvedev, mas, claro, recomeçaram com força total em 2012. Em outras palavras, toda uma atmosfera foi construída ao longo de muitos, muitos anos, pelo menos uma década antes dos eventos de 2022. E agora, é claro, isso se transformou em violência e guerra. E, de fato, estou convencido de que isso vai durar por um tempo muito, muito longo, até que haja alguma grande mudança institucional, cultural e filosófica na Europa. John, eu associo a mudança ao caso Yukos. Se você olhar os artigos no Financial Times, foi ali que eles realmente começaram. Voltaram aos velhos hábitos. Mas Pascal, John e eu concordamos que um relacionamento amistoso entre a Rússia e a Ucrânia não está nos planos por um bom tempo. Mas essa é uma mudança mental notável na Rússia. As pessoas não esperam mais isso. Elas seguiram em frente. Realmente seguiram em frente. E a adoração ao Ocidente, que eu sempre, achava estranha, morando aqui, se dissipou. Na verdade, isso se transformou em uma espécie de orgulho. Minha esposa trabalha com design de moda e fez uma observação há uma semana. Ela disse, há 4 anos, os estilistas russos ficavam deslumbrados com o Ocidente, e era difícil competir com eles. Ela disse, agora, os russos só competem com os russos. Eles não ligam para o Ocidente.
Aconteceu. Isso é uma mudança notável, porque veja, vocês dois sabem, os ocidentalistas e os eslavófilos, aquele debate que já tem mais de 100 anos na Rússia. É a agressão ocidental, a russofobia ocidental, que de certa forma decidiu esse debate. O que você acha? No domingo, tivemos uma eleição interessante no Japão. O que você acha que os russos pensam do Japão? Por um lado, ele está no campo ocidental, por outro, é algo um pouco diferente. Fiz uma previsão de que o Japão está agora sob muita pressão sistêmica para talvez buscar uma reaproximação com a Rússia, apenas para conseguir acesso ao petróleo e ao gás com os quais eles vêm trabalhando. Você acha que a Rússia vê o Japão de forma diferente? A Rússia joga no longo prazo com o Japão. Um jogo muito, muito longo. Sim, gostaríamos de uma reaproximação, com certeza. Mas, sabe, você pode nos explicar melhor sobre a dinâmica da política interna japonesa? Os Estados Unidos são um país muito errático, muito pouco confiável e agressivo por reflexo. Então, se eu fosse japonês, eu, tornaria o Japão grande novamente e adotaria uma abordagem muito mais regional. Trabalhando com a Coreia do Sul, talvez uma reaproximação com a Coreia do Norte e com a China. A Ásia tem mercados naturais para si mesma. Quero dizer, os Estados Unidos exageram demais a própria importância. Sua peça no tabuleiro é o exército, é claro. Mas em todos os outros aspectos, ela se torna cada vez menos significativa. Essas pessoas ligadas a Trump, bem, é interessante, exageraram logo no início do segundo governo Trump. Nas últimas semanas, vimos uma espécie de mudança. Não consigo interpretar muito bem o que está acontecendo agora. Mas o Japão está em uma posição crucial. E eu acho que deveria... Não quero ver o Japão como uma potência nuclear, não. A Ásia já está bastante lotada com China, Rússia, Coreia do Norte e depois o Japão. Já é o suficiente nessa vizinhança. Mas como eu disse, a Rússia tem um jogo de longo prazo com o Japão e gostaria de uma reaproximação. John, bem, não sou exatamente qualificado para responder, mas imagino que eles levarão em consideração dois fatores mais ou menos imutáveis. Um é, claro, a presença de tropas americanas no Japão, e o outro é a relação com a China, que é obviamente uma prioridade enorme para a Rússia neste momento. Acho que qualquer reaproximação com o Japão teria que ser coordenada com Pequim. Fora isso, realmente não sei o suficiente sobre o assunto. É interessante. Rússia é tão enorme e tem tantos interesses em tantos lugares. E essa é uma das coisas que frequentemente esquecem, certo? A Rússia. A Rússia está, totalmente sobrecarregada, no Extremo Oriente e tudo mais. Sabe, mas veja, Pascal, uma das coisas que eu acho é mal compreendida, ou não compreendida o suficiente, é que a Rússia é fundamentalmente uma potência de status quo. Ela quer manter o que já tem, certo? As pessoas criticaram ou comentaram sobre por que a Rússia quer tomar a Ucrânia. Não, ela não quer, certo? Embora sinta uma obrigação moral muito forte por causa de como a União Soviética colapsou, deixando milhões de russos em diferentes países. Agora, essa é uma questão delicada aqui. Quero que nossos espectadores entendam que de 2014 a 2022, Putin foi duramente criticado por causa de Donbass e outras áreas com maioria russa. Quero dizer, já vi documentários em que ele é duramente atacado. Certo, porque a percepção naquela época era de que a Rússia estava interferindo na Ucrânia. E os russos diziam que a Rússia não estava interferindo o suficiente na Ucrânia. Ele realmente assumiu, e ele admitiu, sua administração admitiu, que eles calcularam mal várias vezes, desde a Revolução Laranja até o golpe da Maidan. Então essa tem sido uma política corretiva de longo prazo, e também uma política política, porque eu sempre lembrava as pessoas antes da operação militar especial. Veja, Pascal, John, vocês viam imagens e vídeos diariamente de como o povo de Donbass estava sendo massacrado pelo regime de Kiev? Não, vocês não viam.
Claro que não. Não havia transmissão. Vocês não viam. There was no transmission. Yeah, you did. But that's like in all these conflicts. Mas é assim em todos esses conflitos, Peter. Foi o mesmo na Guerra Civil Síria a partir de 2011. Nunca vimos nenhuma imagem na mídia ocidental das atrocidades, os assassinatos horríveis e tudo mais, cometidas pelos islamistas sírios até a proclamação, aliás, do Estado Islâmico. Isso mudou as coisas, mas foi depois, em 2014. E, no entanto, essas imagens eram exibidas o tempo todo na televisão russa. Da mesma forma, nunca vimos, como você disse, nada vindo de Donbas. E, aliás, as jornalistas que estavam lá, uma francesa e uma alemã que moraram lá e fizeram documentários sobre o assunto, foram sancionadas, sabe? Porque essas informações e essas imagens são proibidas. Porque na redação, quando exibíamos esses vídeos, as pessoas diziam, eu tenho família naquela aldeia. Claro, eles se vestem da mesma forma, têm a mesma religião, comem a mesma comida, a mesma vegetação, o mesmo tipo de árvores. E isso chamou muita atenção das autoridades e, de forma mais ampla, em toda a sociedade russa. A Rússia está longe de ser um lugar monolítico. E o mesmo vale para o leste da Ucrânia e a Crimeia. Bem, a Crimeia é a Rússia, mas isso não é o exterior próximo. É uma questão interna. E isso é algo que nunca foi explicado ao público ocidental. Meus amigos, eu realmente preciso encerrar. Estamos chegando ao final, mas isso foi fascinante. Fico muito feliz por termos conseguido fazer isso. E sabe, o que você disse no começo? É fascinante simplesmente fazer perguntas às pessoas que nos permitem ver para onde a conversa nos leva e que tipo de percepções surgem. Pascal, eu quero te perguntar, o que você acha? Você é do Japão ou se mudou para o Japão? Você trabalha no Japão? Eu me mudei para o Japão há 10 anos para fazer meu doutorado e acabei ficando. Por quê? Porque até 10 anos antes disso, em 2004, eu fui para lá em um intercâmbio do ensino médio e gostei muito. Estou em contato com o Japão há mais de 20 anos agora. É um bom lugar com boas pessoas. E a Suíça também é boa. Mas sabe, o Japão é mais fascinante. Bem, eu te fiz uma pergunta que muita gente queria que eu te fizesse. Sério? Bem, muito obrigado. Também agradeço pelo pensamento público e pela divulgação. Acho que isso é realmente importante. Pessoal, por favor, confiram Peter Lavelle e John Laughlin em seus canais. Vou colocar os links na descrição. E claro, você também está no The Gaggle com George Samueli. Todos esses são podcasts muito importantes. E pessoal, inscrevam-se no Neurology Study. É um canal imperdível. Vocês realmente precisam assistir. Roubando as bolsas uns dos outros. Obrigado, meus amigos. Até logo, ok, Pascal? Muito obrigado. Tchau. Bye.